Olá, sejam muito bem-vindos nessa nova live Encontro Literário Alter Brasilis. Eu falando aqui de Paris, hoje com dois convidados, espero que o segundo não tenha o Carlos, está com problema, mas temos o Raimundo Neto, que está conosco aqui, e eu vou colocar o Raimundo aqui conosco, lá do Ceará. Muito obrigado, Raimundo, você que está em Fortaleza, pela presença aqui nesse encontro literário Alter Brasilis. Eu é que agradeço, Mazé, pelo seu convite de estar aqui falando para o seu público. Pois é, muito obrigada. Eu queria, então, dizer para vocês que o Carlos Vasconcelos, como eu disse, é o Raimundo que me deu a notícia, que ele talvez esteja com Covid, a gente está esperando, vamos ver se ele aparece, se ele conseguiu detectar. Eu estou vendo que ele está chegando aqui. Olha aí! Carlos, justamente você pode chegar. Muito obrigada pela presença aqui. Você não está com Covid? Eu não estou te ouvindo? Não estou te ouvindo. Está sem áudio, Carlos. Está sem áudio, Pronto. Carlos. É porque eu acabei de chegar mesmo, gente, aqui. Então, pois é, eu não sei se eu estou com Covid, mas boa tarde, né, vocês? Boa tarde. Mas está aqui um encaminhamento para eu poder fazer os exames, né? Quer dizer, o exame está sendo feito no laboratório, receber o resultado e saber se estou ou não com Covid. Mas eu fui liberado agora às 14h40. Olha só. Então, eu vim de lá correndo para cá para ver se chegava a tempo. Nem almocei. Coitado. Desculpa. Muito obrigada, então, por estar aqui com a gente. E, como eu disse, vamos conversar. Eu queria apresentar rapidamente aqui o Raimundo e você, Carlos. O Raimundo, jornalista, escritor, editor e produtor cultural. Acho que vocês, os dois, são autores, mas, sobretudo, divulgadores culturais, né? O Raimundo trabalha atualmente em projetos da Fundação Demócrito Rocha, que os cearenses devem conhecer muito bem. O Raimundo, ele escreve ficção, né? Ensaios infanto-juvenis. Ele escreve também crônicas para o jornal O Povo, que é um grande divulgador da cultura aí no Ceará, né? E também dirige e editor do suplemento Maracajá, não é? Maracajá atuou como coordenador de políticas do livro e do acervo da Secretaria de Cultura do Ceará, é membro do Conselho Curador da nova Bienal Internacional do Livro, a gente vai falar, que é uma super Bienal, recebeu medalhas, prêmios pelos livros e pelo trabalho cultural que faz aí junto ao público cearense, né? Como eu já disse, e eu não mostrei, porque gostaria de mostrar aqui dois dos teus livros, né? Só dois dos teus livros. Aqui está, uma dos últimos, né? As crônicas e as crônicas de Quando o Amor é de Graça. Beleza. Então, volto aqui a nós três para falar um pouco rápido, né? Essas biografias. O Carlos Vasconcelos é escritor, como eu disse, doutor em literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará, publica contos e poesia, né? Publicou vou passar aqui, vou voltar aqui, porque tenho dois livros aqui, não são todos os livros que eu tenho, O Mundo dos Vivos, né? Dos últimos são contos, e Os Dias Roubados. É um romance. É um romance, né? Muito bem. Olha aqui. Então, voltando aqui, falando, isso tendo dito, eu gostaria de saber se vocês gostaria de falar sobre essa biografia rápida, alguma coisa que seja importante que eu deixei de dizer. Raimundo? Não? Tranquilo. Carlos? Não, tranquilo. Okay. Pois é, porque é muito rápido, mas os cearenses conhecem, e para o nosso público do mundo, né, daqui da Europa,
a gente vai conversando e vai conhecendo um pouco mais do trabalho de vocês. Eu queria, a primeira questão é, então, literatura cearense, né? A gente sabe, se a gente vai para o passado, para os clássicos, né? Que Iracema, do José de Alencar, é muito citado, o Raquel de Queiroz, com 15, é muito conhecido no Brasil. Eu queria, talvez, Carlos, que você começasse falando dos clássicos cearenses, né? Quais são? Eu citei esses, mas tem outros que eu, talvez, que não seja citado em termos nacionais. Você poderia nos falar um pouco? Sim, pois não, mas na verdade, sempre a gente lembra, inclusive os leitores, em geral, lembram primeiramente de José de Alencar, de Raquel de Queiroz, até porque tiveram uma trajetória também de nível nacional, né? Uhum. Mas há clássicos aqui, não vou dizer locais, porque a literatura ela sempre é universal, né? Dependendo de como nós a olhamos, né? Então, é importante que nós lembremos aqui, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de um autor que é fundamental para o cearense, que jamais pode ser esquecido. Eu sou até suspeito para falar, porque além de ser um admirador da pessoa, eu sou um admirador da obra, da pessoa enquanto realizador também, como cidadão, que é Rodolfo Teófilo, né? Então, a obra de Rodolfo Teófilo não pode jamais deixar de ser lida pelo cearense, que tem interesse em conhecer o nosso estado, nossas raízes, né? E também com uma certa repercussão fora, em nível nacional, né? Com o livro A Fome, por exemplo, que depois foi até reeditado, né? Estava em falta, e aí, acho que por meio do Lira Neto, conseguiu-se através da editora Tordesilhas, uma bonita edição do livro A Fome, que havia sido publicada, e eu tenho essa edição, acho que o Raimundo também com certeza deve ter, é uma publicação que era a José Olímpio e a Academia Cearense de Letras editaram A Fome junto com Violação, que é uma novelinha também muito interessante, novelinha no sentido de pequeno, né? A novela já é pequena, né? Mas a Violação é bem curta. Então, um autor como Rodolfo Teófilo, é importante que os leitores tenham um olhar, né, para essa descoberta. Adolfo Caminha também é um autor que tem um renome nacional também, por meio do Bom Crioulo e, sobretudo, né? E aqui para nós interessa muito também a Normalista, porque se passa na Fortaleza do final do século XIX. Então, eu não vou falar muito porque eu sei que o tempo é curto, mas eu vou fixar aqui, por exemplo, Rodolfo Teófilo, Adolfo Caminha. E vou falar também de clássicos mais contemporâneos, né? Inclusive, nós tivemos uma live recentemente. Sim. Eu preferia que você ficasse nos clássicos, né? Para que o Raimundo falasse dos contemporâneos. Mas você pode dizer mais alguma coisa? Talvez a penetração desses que são conhecidos, né? A nível de país, e outros também clássicos que a gente descobre atualmente, por exemplo, autores que eram desconhecidos, mas são clássicos e que não chegaram na época deles a um público maior nacional. Não, eu só queria complementar que eu estou indo lá para os clássicos primeiros ali, né, primérrimos, digamos assim, mas que há também alguns clássicos mais contemporâneos, anos 60, 70 e até 80. Eu vou citar apenas 2 nomes também que tiveram também reconhecimento e premiação lá fora, que é José Alcides Pinto, né, com prêmios da Academia de Letras, uma obra interessantíssima, e Caio Porfírio Carneiro, que é um autor que no momento está bastante esquecido, mas deve ser lembrado, até porque o Caio Porfírio Carneiro, ele teve uma obra reconhecida primeiramente fora e depois no Ceará, e inclusive com uma repercussão muito grande, até ao ponto de ser estudado em livros didáticos lá pelo sudeste do país, né? E até virar casos, se não me engano, Caso Verdade, da Globo, essas coisas todas mais midiáticas, que às vezes o autor não alcança, né? Mas só para fazer o link aí, entre esses 2 clássicos de antes, né, do século XIX, por exemplo, e 2 clássicos do século XX. Só para fazer o link, Mazé. Muito obrigada, Carlos. Oi, diga, Raimundo. Inclusive aqui, a gente é sempre bom falar, porque aqui no Ceará nós temos uma característica, primeiro, né, Fortaleza, né, capital. Nós temos a tradição de não ter tradição, nós gostamos de esquecer. Isso é um problema seríssimo, né? Não só de Fortaleza, não só do Ceará, né? Mas é uma coisa que Fortaleza compete, aguerrida. Mas, assim, no Ceará, inclusive, tem uma coisa que é muito estranha, porque enquanto em alguns estados nós temos o tal do bairrismo, né, que as pessoas dizem só o daqui presta, aqui no Ceará é o contrário, é o bairrismo avesso. No Ceará, nada presta. Então, o pessoal que é do Ceará não gosta de nada do Ceará, a não ser que vem de fora. Quando vem de São Paulo, do Rio, aí bate palma, mas precisa vir de fora, porque aqui de dentro não tem.
Então, se a gente fosse citar aqui os clássicos, os autores que não têm projeção nacional, digamos assim, ou que tiveram um dia e foram esquecidos, a gente essa live não cabe. Não dá. Né? Até porque esse termo literatura cearense, para mim, simplesmente você está se referindo à literatura que é produzida no estado do Ceará, por cearenses ou não, por pessoas radicadas no Ceará, é só isso. E muita gente tem preconceito a respeito disso. Claro que nós sabemos que quem pratica a literatura no Ceará, a literatura também é a literatura brasileira, é claro, né? Não há como dissociar isso aí, mas existe, às vezes, esse preconceito. Então, eu gostaria que, entre os contemporâneos, a Ana Miranda, né, bem conhecida a nível nacional, você poderia, então, falar quais são os outros autores cearenses, né, incluindo nascidos e que vivem, atuais. Como é que está a literatura cearense nos nossos dias, né? Você que trabalha com vocês, os dois, né? Com projetos culturais, porque o Carlos, ele trabalhou para o SESI e alimenta sempre produtos culturais, né? Foi o Sesc, né, na realidade, que ele trabalhou. Sesc, mas assim, trabalhei nos dois, no Senai e no Sesc. Trabalhou no Sesc também? Estou sabendo agora. Revelações. Eu pensei no Sesc e falei SESI. Mas, assim, o que acontece em relação à produção? Você acertou, mas de cheio, porque tanto eu como o Carlos, a gente trabalha não apenas no ofício, digamos assim, de escrever, e nós não somos, eu não vou dizer que nós somos profissionais, aliás, 99,9% dos autores cearenses, até hoje, mesmo os clássicos, muitos deles eram amadores. Né? Eu digo amadores porque muitos deles não viviam da literatura. Tinham suas vidas, seus empregos, né, e tal, inclusive até o próprio José Alencar, embora ele ganhou dinheiro com o livro, mas ele manteve-se trabalhando sempre. Jornalista. Mas isso. Quantos ganham hoje, né? Até são poucos que ganham dinheiro com literatura hoje, né? São muito poucos, inclusive aqueles famosos, né? Porque é uma raça em extinção esse best-seller, né? Inclusive o Brasil ele não tem essa tradição de best-seller. O best-seller é o que vem de fora, né? Então, se você percebe hoje que, mesmo com todos os esforços em prol da leitura, o que nós percebemos hoje no Ceará e provavelmente no mundo, ou pelo menos no Brasil, posso dizer que sim, é que você chega, os jovens estão lendo mais, mas eles estão, com todos os esforços para essa leitura, eles estão caindo nos best-sellers. Né? São aquelas campanhas milionárias que vêm dos Estados Unidos, daquele livro que é série, que também é um jogo, que é não sei o quê e tudo mais e tal. Então, existe um jogo de merchandise muito grande. E aí você pega um autor aqui do Ceará que escreve muitas vezes sobre o Ceará. Aqui nós temos escritores demais. Então, se você perguntar o que é que move ou quem move a literatura aqui no Ceará, provavelmente não vão ser esses midiáticos, porque eles não estão aqui, e eles não se movimentam, e aqui a publicação é intensa, mesmo o nosso mercado editorial sendo realmente assim tacanho, é muito pequeno, muito pequeno. Acho que nós devemos ter, no máximo, 5 editoras realmente que fazem trabalho editorial aqui. Mas começou a haver, devido à facilidade tecnológica, começou a haver um processo muito grande de autopublicação e de autopublicação assistida, que são as editoras independentes. Porque hoje não faz diferença você rodar para uma editora do Ceará, uma editora dita oficial, uma editora independente. Né? Se conseguir fazer o trabalho de distribuição, que é difícil para todo mundo, está valendo. Né? Sem contar que eles trabalham com pequenas tiragens, as editoras independentes. Mas hoje você vê um nível de publicação muito grande. E tem muita gente que está se autopublicando e está conseguindo vender mais do que aqueles por meio de editora. O mundo está mudando, né? É um espectro. É um espectro diferente. Uhum. E falando dessa mudança, o Carlos Vasconcelos, você que é professor, e eu vi justamente o Raimundo falava da leitura, né? Os jovens estão lendo mais, e a gente sabe que o Ceará apostou muito em educação, é um lugar onde tem um nível de educação muito importante, né? O dia inteiro, né? Dia inteiro, né? Como é que a gente diz isso? Tempo integral. Tempo integral. E esse povo está lendo. Como é que essa coisa está funcionando? Como é que estão lendo mais, né? Essa importância de ter uma educação dessa qualidade em relação à leitura.
Eu percebo que realmente o jovem tem lido, né? É importante nós atentarmos para a quantidade de publicações que são, né, que vem ao mercado diariamente, né? É claro que há, mas o Raimundo tem razão quando ele fala do tipo de leitura. Agora, por outro lado, eu acho importante, Raimundo, eu concordo com você, essa questão dos best-sellers estão muito em voga, e geralmente os jovens estão muito mais preocupados com aquilo que está além do oceano, né? Nem que seja uma historieta, do que com a nossa cultura realmente. Mas eu acredito que a leitura é sempre um caminho. Eu acredito que o leitor de verdade, ele vai superar essa fase, e eu vejo isso nos bancos da faculdade por onde eu estive, né? E percebo que eles estão ali como um caminho de leitura. Depois que vou usar aqui a imagem do vírus, né? Não apenas usar o vírus, mas depois que pega, a leitura realmente continua, né? Porque vira, eu gosto de dizer hábito, mas é bom dizer vício mesmo, o vício da leitura pega. Então, é importante que a gente não desaprove. Por exemplo, na faculdade de letras, eu não desaprovo certas leituras dos alunos, porque seria até uma afronta, né? Eu apontar para eles o que é bom. É claro que eu dou as minhas dicas, eu digo, olha, eu estou trazendo aqui o meu cabedal, né? A minha lista de autores, mas também trago uma de vocês. Então, eu faço trabalhos de literatura comparada e peço a eles para trazerem também livros que eles leem. Então, já aconteceram comparações muito interessantes, né? Como livros clássicos com a Poliana, por exemplo, né? Que também é um clássico, mas um clássico. Então, eu permito sim que isso aconteça, porque eu acho que é um caminho de descoberta. Quando a gente lê Guimarães Rosa para eles, lê Machado de Assis ou Clarice Lispector, a gente percebe que eles também saem dali tocados, né? E se eles já têm um caminho da leitura, que é o caminho da leitura que nós consideramos mais fáceis, porque eu acho também que a leitura tem níveis, né? E a gente vai subindo de nível a cada vez mais e vai ficando exigente, eu permito que essa leitura seja trazida até para a sala de aula e acho que é importante que realmente haja essa leitura. Agora, existe uma questão realmente aí muito mercadológica, o mercado vem pregando, inclusive, essa coisa da venda do livro. Uma coisa que me incomoda entre nós aqui mesmo, cearense, Raimundo, é a questão dessa profissionalização, porque, como você disse, né, o que é profissional, o que é amador? A Clarice Lispector dizia conscientemente, olha, eu não quero ser profissional, eu quero ser amadora, sempre, e sou e serei, porque eu quero ter liberdade para escrever. Então, o que está acontecendo hoje é uma coisa muito grande, assim, de tirar de dentro de você esse livro, arranque esse livro de dentro de você, venda seu livro, né? Mas até que ponto isso é uma coisa interessante? O que eu vejo também é que tem muitos autores vendendo a sua imagem antes de construir uma obra. E eu sempre tive a convicção de que a obra é mais importante do que o autor. Mas hoje em dia tem gente aí com o tempo todo na internet que está mais preocupada com o seu próprio perfil, com o que você tem para oferecer, com o que você constrói enquanto personagem, do que como autor, né? Então, isso aí eu acho grave. É uma coisa que eu acho que o Estado, o lugar, tem algumas coisas como tem, não tem em todos os estados, mas vocês no Ceará, vocês têm o Povo, por exemplo, você tem os cadernos literários, você tem a Bienal, vocês dois já foram, né, participam, organizam a Bienal, curadores da Bienal. Raimundo, qual é a importância dessa Bienal, então, para a leitura, para os autores cearenses? E a percepção e a penetração dela para outros. Tem editores de outros lugares que vêm. Como é que vocês conseguem vender o peixe, se a gente pode dizer assim, para outros, né? Eu acho que o maior legado da Bienal, porque a Bienal, quando surgiu, ela tinha muita característica de feira de livro, era um feirão. O feirão em si não é muito importante, não. Aliás, eu acho pouco importante. É bom porque tem um mercado que precisa de apoio, então está valendo. Mas eu acho que depois que a Bienal começou a se tornar um local de encontro de leitores, entre escritores e leitores, onde o escritor chegava lá não para dizer que quer vender o livro, mas falava dos motivos da sua escrita, do seu processo criativo. Então, a coisa ficou bem mais rica, né? E, geralmente, tem bienais que você percebe um pouco mais isso forte ou não, de acordo com a curadoria. Mas a coisa mais importante, o maior legado que eu acho, é justamente durante aquele período onde a Bienal está acontecendo, que geralmente são 10 dias, é você criar no imaginário do povo a importância do livro. Porque como o povo é modista e adora point, né? Então o que acontece? Se você diz, olha, o point é a Bienal, então o cara às vezes nem lê, mas ele vai lá naquele dia e pode ser naquele dia despertado. As pessoas estão falando da Bienal do livro, os jornais dão espaço demais à Bienal, ó, tem aqui o fulano, tem o ciclano, agora está uma roda de escritores, agora tem... Então, essa carga que deveria ser constante, não apenas eventual, em cima do livro, da leitura, né? Porque
O livro sem a leitura não tem sentido, né? Então, isso é o grande legado da Bienal. E como é que está? Então, a Bienal é um lugar importante para a leitura, e os autores circulam no estado, porque Fortaleza é um pouco longe, né? Meus pais nasceram no sul do Ceará, né? Como é que circula, os autores e os livros circulam no estado, né? De Fortaleza, capital, em direção do... Como é que isso acontece, Carlos? Talvez os dois, né? Pode falar, Carlos. Eu acho que o Raimundo até tocou nesse ponto aí. As pessoas confundem muito achando que o mais importante é publicar. Publicar hoje é muito fácil, como o Raimundo falou. Tem, além dos blogs, que já estão meio fora de moda, qualquer pessoa pode publicar livros independentes, belíssimos, que dá para colocar na prateleira de qualquer livraria dessas maiores, e fica lá como se fosse a Companhia das Letras. Realmente é bonito. Agora, o grande problema do escritor é a distribuição, né? O que adianta você ter 1000 livros em casa e não conseguir distribuir? Esse é o problema. Como descobrir realmente leitores, né? Então, de repente, a Bienal também tem um papel nisso. Essa circulação, ela ainda é muito ruim, né? A gente sabe que tem muita gente produzindo coisas boas também, né? Mas que não consegue distribuir. Então, esse é um problema. Aí você entra na história da Bienal e casa com os editais ou prêmios, que também eles dão empurrão, porque é incrível. Eu sou testemunha. As pessoas, de uma forma geral, mas são presas à chancela. Chancela, ou seja, quando, por exemplo, nós temos um exemplo aqui, que é um autor que ele, hoje, eu posso dizer que ele é midiático, porque ele nacionalmente é conhecido, que é um autor jovem, que ganhou agora, nos 60 anos da Câmara Brasileira do Livro, ganhou o Prêmio Jabuti, ganhou 2, de poesia e do ano, com o livro A Cidade, que é o Maílson Furtado. Não sei se você conhece, Mazé. Não, mas anoto para a próxima vinda ao Brasil. Pronto. O Maílson, ele é de uma cidade aqui do Ceará, Vajota, que ela é muito pequena, é uma cidade minúscula. E ele, desde cedo, trabalha com escrita, com grupos de leitores de escrita, com teatro. Ele formou-se em odontologia e continuou praticando. E ele ganhou, nos 60 anos do Prêmio Jabuti, ele ganhou o Jabuti de melhor livro do ano, com o livro que ele fez independente. Então, isso é um case. Aí eu não vou entrar no critério do livro ser bom ou ruim, porque, inclusive, eu não gosto dessa coisa de prêmio. Eu discuto muito e, ao mesmo tempo, incentivo. Por quê? Porque a gente tem que dar para a sociedade o que ela precisa. E a sociedade tem um jogo. E esse jogo é em cima dos prêmios. Quando você ganha um prêmio, você passa a ter holofote em cima de você. Se a sua literatura é muito boa, mas se você não tiver, às vezes, uma chancela dessa, você tem que ralar muito para conseguir um espaço. Aí entra o que o Carlos Vasconcelos estava dizendo, que nós estamos entrando numa outra geração, uma geração de nativos digitais, onde a imagem vale mais do que as palavras. E cada vez mais no Instagram, por exemplo, que hoje o bom é o Instagram. O Instagram, basicamente, é imagem. Então, as pessoas ficam muito preocupadas em se mostrar, em fazer essa imagem de si, e às vezes ninguém fala de literatura. A literatura dela não é discutida. Ela sim, que ela é legal, ela é bacana, ela tá sempre, ela faz enquete, ela bota a cara não sei de quê, faz... Tá entendendo? Então, é um jogo, por isso que eu até tinha falado para você, falar de literatura e falar de mercado são duas coisas conflitantes, embora uma viva da outra, mas são conflitantes. Então, assim, o fato da pessoa ser midiático, por exemplo, eu vi um dia desse, ontem, o Carpinejar, num espaço imenso, no encontro com a Fátima Bernardes, que eu nem sei se a Fátima Bernardes tá, mas era a Patrícia Poeta que estava falando com ele, e eles são amigos, e ele falando do livro que fez homenagem à mãe dele. Para ter um espaço daquele ali, só sendo colega. É uma coisa muito complicada. E nós, assim, quando a gente privilegia a literatura, que esse deveria ser a base do prêmio, essa deveria ser a base da Bienal, essa deveria ser a base das editoras, né? Mas, assim, a gente está sempre levantando a bola da literatura. Uhum. Pois é, Carlos, então, tem todos esses problemas, e vamos ver como é que a gente se sai, né? Não é particular na literatura do Ceará, mas o mundo inteiro está passando por essas revoluções, né? Mas eu acho que tem o tecido, né? Como a gente falou, a Bienal, tem os prêmios, tem o Sesc, por exemplo, com as leituras,
tem o quê? Tem a Câmara local, né? Associação de Escritores. Associação de Escritores. Como é que essa base, né, existe no Ceará que dá para dar esse suporte, né, aos autores? E também eu falei, tem também os jornais, né? Você, Raimundo, faz parte edita um caderno importante. O que existe, qual é a base que existe no Ceará e o que se pode fazer a melhorar essa base, né? Carlos. O projeto que você citou que nós fazíamos, que durou, pelo menos eu estive lá durante 10 anos, né? Era um projeto que foi pensado assim, a primeira coisa, realmente adquirir o livro do escritor. Então, a gente até nem pagava, às vezes, um prolabore, mas comprava uma quantidade que aumentou de 15 para 20, 25 e 30 livros. E aquilo era importante, porque além da compra, era distribuído em 15 bibliotecas pelo Ceará, além da festa em si, que a pessoa acabava vendendo livro, o Raimundo esteve lá, né, e sabe muito bem como foi. Então, essa coisa da distribuição é muito importante, né? Então, a gente não está fazendo oposição, porque, assim, a primeira posição que surgiu foi, o livro digital vai substituir o livro impresso. Isso tudo é uma grande bobagem, porque nós sabemos que sempre estão acontecendo essas sobreposições, né? O rádio, a televisão, o cinema, a televisão, e nunca acontece nada substituir nada. Na verdade, as coisas se complementam. Eu acredito que eu também, o Raimundo deve ter, você também, mas é Torquato, centenas de livros em PDF guardadinhos lá nos nossos arquivos, mas também temos prateleiras repletas de livros, né? Esse não é o problema. Agora, o que a gente está vendo como o Raimundo falou, essa geração mais digital é um fenômeno que está acontecendo no sentido de mais a imagem prevalecer do que a literatura em si, a imagem literária, né? Metafórica e tal. Isso, às vezes, se torna, pelo menos para a minha mentalidade, né? Se torna grave. Mas eu acredito que deve haver aí, as coisas estão mudando muito rapidamente, o Instagram, nesse momento, é importante, daqui a pouco passa e ninguém sabe o que é que vem, né? E as imagens vão ficando por aí, né? Tudo é importante. Mas eu acho que tem uma frase muito interessante que eu gosto de repetir, do Levoído, que ele diz assim, o que vale é a obra, o resto só sobra, né? Então, eu acho que isso define tudo, né? Porque o Raimundo citou um exemplo aí, ninguém está aqui para falar mal de ninguém, mas o Carpinejar. Carpinejar, que inclusive eu conheci pessoalmente, é uma figura sensacional, um cara que tem realmente uma escrita boa. Mas o Carpinejar está enveredando por um caminho perigoso, né? Porque ele está indo muito nessa coisa do modismo, e ele vai ser, se não tiver cuidado, o escritor de uma geração, né? E ser escritor de uma geração é muito grave. Por exemplo, nós tivemos Coelho Neto, nós tivemos Humberto de Campos, que escreveram centenas, dezenas de obras e foram muito lidos e foram best-seller. Quem fala hoje em Humberto de Campos, por sinal, 2 maranhenses, né? Em Coelho Neto. Mas nós temos o Raduan Nassar, que escreveu 2 obras, né? 3 obras. E aí, é um grande autor. Nós temos um exemplo clássico. Esse é grande, né? Assim como o Raduan, o Lavoura Arcaica. Mas nós temos o Juan Rulfo, um autor mexicano, que escreveu um dos maiores livros de todos os tempos, embora o livro seja pequeno, 90, 100 páginas, que é o Pedro Páramo, né? Pedro Páramo é uma obra literária por excelência, porque é um livro aberto, é uma obra aberta, que você nunca encontrará um sentido só, mas sempre vai se encantar novamente. Então ele deixou 2 livros escritos, Pedro Páramo e O Chão em Chamas, né, de contos, e se consagrou, não estava nem muito aí para a literatura, estava lá trabalhando na sua burocracia, tinha uma consciência literária cara e deixou essas obras. E depois reuniram um 3º livro com escritos que ele fazia para o cinema, né, que é o Galo de Ouro. Então, o exemplo é isso, nem sempre a quantidade de obras, de um Jorge Amado, por exemplo, que nós sabemos que tem obras importantes, algumas das quais eu sou fã, como Terras do Sem Fim, para mim é a melhor obra dele, não vai ser mais lembrado do que o Juan Rulfo, por exemplo, né? Isso é muito relativo. Então, o importante é que haja consistência, e não quantidade, menos imagem e mais palavras também, né? Porque nós estamos elegendo muito o escritor esquecendo o mais importante, que é o que ele produz. Há muitos escritores que dizem, olha, o que eu tenho para dizer está na minha obra, não me pergunte mais nada. Né? Eu acho que o escritor não é nem para estar dando entrevista mais. Raimundo, os temas do passado, a gente via na literatura Raquel de Queiroz, a Seca, José de Alencar, o Índio. Quais são os temas da literatura cearense atualmente? O que preocupa? Olha, eu acho que hoje nós estamos chegando num universo que é imenso, é difícil até a gente colocar. Tem algumas pessoas que ainda estão presas a justamente as influências. Então, você percebe a questão do regionalismo. Então, tem gente que escreve a antiga, e aí você percebe as velhas noções do regionalismo. Inclusive, você falou em relação à educação,
existe uma coleção chamada Pike, Prosa e Poesia, que ela é feita pelo Estado, que é uma coleção, uma seleção de autores para escrever livros. E eles tinham isso, inclusive incitando que a pessoa escrevesse com temas regionais. Eu disse, não faça isso, porque fica caricato, ele tem que ter toda a liberdade para escrever. E acabava que eu era um dos jurados, e eu via sempre os mesmos temas. E sempre o cara começava falando de tapioca, mucunzá, e não sei o quê, e da vovó, no sítio, e no poço. E eu disse, meu Deus. Então, essa coisa que eu acho que não deveria acontecer. Mas, assim, hoje você percebe, devido até à própria leitura, né, muita gente se rendendo à moda. Então, por exemplo, fantasia, o livro de fantasia é uma novidade, é uma coisa que está dando. Então, você vê muito adolescente escrevendo livros de fantasia, desses universos distópicos, né, e tal. Gente até que eu não conheço, mas vez ou outra sai no jornal dizendo que está vendendo tudo, que está bombando. Então, eu acredito, porque a internet, ela permite isso mesmo. São pessoas que não são conhecidas, não são reconhecidas por editoras, não aparecem em canto nenhum, de repente é um boom. Como aquele rapaz da Amazon, que vendeu o livro todo na Amazon, e saiu até a matéria dele depois que foi detectada essa venda, né? Por quê? Mas ele não faz parte do nosso meio. Porque aqui é assim, no Ceará, nós temos várias literaturas. Se você for para um grupinho, o pessoal da Associação Cearense de Escritores, tem aquela turma ali. Embora tenha alguns que congregam com todos, mas tem uns que só vivem naquele universo. Outros que é do Ideal Clube, só vivem naquele universo. Aí um ou outro transita entre outros meios. Então tem muito essa Academia Cearense de Letras, que muitas vezes vive numa redoma. Então é uma coisa que é muito difícil você detectar. Mas, assim, muita gente escrevendo mais literatura, muito poeta, né, com muitos bons poetas, felizmente, muitos poetas totalmente passadistas, uma tendência muito grande a trabalhar romance. Então, muita gente escrevendo romance de 600, 1000 páginas, geralmente coisa muito urbana e com violência, né? Então, assim, é um espectro amplo demais. Não dá mais para você categorizar hoje quem está escrevendo o quê. Você pode falar de artistas em especial, né? A Ana Miranda, que tem uma escrita própria dela, né? Que é belíssimo e está sempre aí produzindo coisas, né, novas, né, inclusive independente de ser midiático sempre, porque a Ana Miranda publica pela companhia e já tem um público, mas ela sabe que ela escreve livros, muitas vezes, livros que ela sabe que não vai ser aquela venda, não. Ela não está preocupada com venda, né? Já tem outros que não. Inclusive, só para terminar, tem uma escritora midiática que ela publica por uma grande editora nacional, que uma vez eu conversando com ela, disse que distribuía meus livros. E ela disse assim, puxa, eu detesto quem distribui livros. Aí eu disse assim, não, mas você está certa, porque eu posso distribuir, você é que não. Porque eu quero ser lido, e você quer ser vendida, porque você é cobrada, você tem agente, você tem editor e tal. Eu não tenho nada disso. Para mim, o importante é eu sair desse plano aqui sabendo que alguém leu e que alguém está guardando esses livros, né? Muito obrigada, Raimundo. Carlos, para finalizar, porque a gente já está com 32 minutos, uma palavrinha sobre literatura de cordel, que para mim, que de pais cearenses, eu vivi com isso, né? Como é que tá? Existe ainda literatura de cordel? Se faz ainda no Ceará ou não? No Ceará, principalmente, Mazé Torquato, porque tem uma turma muito boa aí, a começar pelo Clefson, que é uma espécie de comandante aí, né, de incentivador, né, dessas pessoas todas, que conquistou na Bienal do Ceará um espaço que nenhuma outra Bienal tem para o cordel, né, um mérito dele realmente. E aí nós temos que até seu sobrenome também, não sei se é nome ou sobrenome, o Estélio Torquato, né? Torquato, sobrenome, é o Estélio Torquato que vai versar as obras, as grandes obras clássicas para o cordel. O irmão do Clebson, né, que faleceu agora, o Ari, né? Arevaldo, né, que faleceu recentemente, precocemente. Então, assim, eu vejo que as pessoas, às vezes, confundem muito a questão de uma obra, por exemplo, ser versada para um cordel, né? Mas acontece que sempre que uma obra é versada para alguma coisa, ela é uma outra coisa. Então, não vamos querer encontrar no cinema o livro, nem o livro no cordel, nem no quadrinho, são coisas diferentes, né? E o pessoal aqui no Ceará tem feito muito bem isso, mas também o cordel de raiz mesmo, né? Aquela coisa mais tradicionalista, que realmente, o cordel tem que ser realmente tradicionalista, porque é uma forma, né? A gente sabe que o cordel vem da própria memória, né? Que é aquela forma exata para que a gente possa guardar
os versos, né, da oralidade. Então, isso se mantém. Muita gente também escrevendo cordel, que quando eu olho assim, eu digo, por favor, né? Lá, aconteceu já no SESC, o pessoal queria publicar e dizer, cara, olha esse cordel, eu digo, isso não é cordel, né? Porque rima sempre o verbo amar é sempre no infinitivo a ou er, né? E não tem formato nenhum, tem um verso de 15 sílabas, tem outro de 5, então essa confusão existe. Mas existe no Ceará grandes cordelistas, a gente sabe que aqui realmente o trabalho é muito bem feito, está sendo levado para as escolas, e eu acho que toda ferramenta, mas é viável, sabe, para que incentive a leitura, para que traga as pessoas para as suas raízes, né? E dando um toque aí naquilo que você falou com o Raimundo, a literatura cearense, por exemplo, a gente ainda acha que pode estar sempre falando de seca, dessas coisas, não, eu acho que o caminho da literatura hoje é exatamente a universalização, a literatura que se regionaliza, ela empobrece. Agora, eu faço sempre essa pergunta, quando a gente lê Vidas Secas, aquele livro fala de quê? Fala de seca? Não, acho que aquele livro ali fala do que há mais íntimo no ser humano, né? Aquele livro pode ser lido lá nas geleiras da Sibéria, lá em Moscou, debaixo da neve, como nós lemos aqui também o Dostoiévski, né? Nós lemos Dostoiévski aqui debaixo do sol quente, né? Então, vou dar um exemplo. Então, a literatura caminha para isso. Enquanto ela não se universaliza, não tem sentido. Outra coisa, eu vou citar um exemplo mais nosso, só para concluir. Nós falamos sempre de Graciliano Ramos, mas nós temos um livro que eu considero impecável. É um livro maravilhoso, muito interessante mesmo, no sentido da qualidade estética, de linguagem e tudo, que é o Trapeado do Caio Porfírio Carneiro. É um livro impecável. Ele fala do sertão nordestino? Fala sim, mas é um livro universal, né? É um livro que fala, sobretudo, do ser humano. Basta a gente ler, irmão, daquele conto do Lilico, né? Do garotinho lá. Então, aquilo é universal. Então, não confundir aquilo que o Raimundo falou, né? Essa coisa mais aí do passado, que borrou um pouco e ficou, né? A nódoa, do que realmente aquele autor que trabalha temáticas que são nossas, genuinamente nossas, mas que podem ser e são tornadas universais, né? Esse é que é o caminho da literatura hoje, né? É assim que eu penso. Obrigada, Carlos. Obrigada, Raimundo. Muito obrigada por estar com a gente hoje e de falar. E espero que a gente, né, deu a curiosidade para o público nosso no mundo inteiro de conhecer um pouco melhor, né, de buscar mais informação, buscar vocês, né, ler e descobrir tantas coisas nessa literatura cearense. Muito obrigada, boa noite, bom apetite, Carlos, bom apetite. Vou cuidar. Torcendo para a Covid, não. Muito obrigada. Até agora. Obrigado.